Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu creio que o Senhor está mudando os nossos lábios, mas em algo completamente real. Conforme nós temos falado essa semana, a boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, existe uma ligação, existe um link, existe um contato direto entre quem nós somos por dentro, revelando quem nós somos por fora. E a clareza dessa revelação é baseado naquilo que nós falamos, é descoberto por aquilo que nós falamos. Em outras palavras, a nossa boca é a revelação do nosso coração. Os nossos lábios é a revelação da realidade interior de cada homem. Aquilo que falamos nos identifica. E é algo que não adianta querer esconder por um tempo. Mais cedo ou mais tarde aparece. Então, queridos, quando nós falamos sobre confissão da verdade, nada mais é do que o reflexo daquilo que a palavra está fazendo no seu interior. Porque quando nós somos mudados por dentro, se tem algo que muda, é a nossa boca, é a nossa confissão. Quando nós somos mudados por dentro, se tem algo que muda, irmãos, são as nossas palavras confessadas. Por isso que aquilo que nós vivemos e temos como experiência de vida não podem construir você por dentro. Pastor, mas como assim? As minhas experiências não podem construir você por dentro? A maioria das pessoas, queridos, são reflexos de suas experiências ruins, muitas vezes, e algumas experiências boas. Mas todo homem, toda mulher deve entender que o que ele é por dentro não são reflexos de experiências. O que ele é por dentro deve ser reflexo do quanto Deus está sendo formado dentro dele. Do quanto a natureza de Deus é real dentro dele. Então, se a natureza de Deus é real no seu interior, se a natureza de Deus é evidente no seu interior, querido, a sua boca vai revelar, a tua boca contará a todos por meio daquilo que você está dizendo, aquilo que você está confessando, aquilo que você está falando, principalmente nos momentos de luta, principalmente nos momentos de guerra. A tua boca sempre irá revelar quem Deus é em você, o que Deus já fez em você e no que você se tornou e para onde você está indo. Nós falamos aqui no decorrer dessa semana algo muito poderoso. E se você quiser descobrir para onde uma pessoa está indo, para onde uma pessoa está conduzindo o seu futuro, basta observar as confissões de seus lábios. Porque um navio tão grande é guiado por um pequeno leme. E toda a vida do homem é guiada por aquilo que ele está falando. Então, quando nós vamos sendo ganhos pela verdade, essa verdade, ela se exterioriza por meio daquilo que nós estamos falando. Então, irmãos, pensa comigo, Jesus naquela cruz, ele não se tornou o reflexo da coroa de espinho. Jesus naquela cruz não refletiu a traição de Judas. Jesus naquela cruz não refletiu o fato de Pedro ter negado ele 3 vezes. Jesus naquela cruz não refletiu a esponja de vinagre colocada em sua boca quando ele teve sede. Jesus naquela cruz não refletiu os cravos nas suas mãos, nos seus pés. Jesus naquela cruz não foi reflexo, irmãos, da crucificação,
Pastor, por que Jesus não refletiu a crucificação? Porque naquela cruz, no meio de toda aquela situação, ele poderia ter duas opções. Primeiro, Pai, manda os anjos e acaba com tudo isso daqui. Mata todo mundo. Destrói tudo, não quero mais saber disso. Mas não foi isso que ele fez. Naquela cruz, ele disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus confessou o que ele era por dentro, naquela cruz, no meio de toda aquela circunstância. A verdade que ele confessa é o que ele verdadeiramente era, e ele era o próprio perdão. Naquela cruz, ele era o próprio amor naquela cruz. Naquela cruz, queridos, tudo que fluía de Jesus era reflexo da verdade estabelecida dentro dele. Então deixa eu te dizer, não sei qual cruz, não sei que circunstância, não sei o que você está passando. Talvez situações difíceis, dificuldades na família. Em nome de Jesus, que a sua confissão não esteja alinhado com a sua circunstância, porque se a sua confissão se alinhar com o problema, se alinhar com a crise, se a confissão dos seus lábios tiver um alinhamento com as coisas exteriores que você vê no seu dia a dia, com os problemas que você passa, às vezes, queridos, a sua confissão vai fugir da verdade. E você pode perder o momento, você pode perder, querido, colocar na mão do diabo uma matéria-prima chamada palavra. Irmãos, deixa eu te dizer, não dê suas palavras para legalizar a ação das trevas. Pastor, minhas palavras podem legalizar a ação das trevas? Sim. Como, pastor? Quando você começa a amaldiçoar tua renda, amaldiçoar teu casamento, amaldiçoar teus filhos, amaldiçoar pessoas, começar a declarar, começar a dizer coisas que não estão ligadas com o que a Bíblia diz. Então entenda, meus irmãos, dos seus lábios. Seus lábios precisam estar definidos a respeito de que tipo de fonte ele é. Se é uma fonte de água doce ou de água amarga. Se os teus lábios é uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição. Por que muitas vezes os nossos lábios são amargos? Porque o nosso interior é amargo. Então, dentro dessa semana, ao falar da confissão da verdade, nós precisamos anteceder um pouco e começar a buscar ao Senhor e a dizer: Pai, nesse momento, com relação aos meus lábios, eu vou vigiar. Mas, em nome de Jesus, forma no meu interior as verdades, para que amanhã ou depois eu não lute apenas para vigiar os meus lábios, mas que se torne algo comum a confissão da verdade em todos os momentos da minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, não seja comandado pelas circunstâncias, que a sua boca não seja dirigida pelas circunstâncias. Então você pode entrar na presença do Senhor. Você pode entrar diante do Pai. E no meio dessa comunhão com o seu Pai, Ele vai te influenciar interiormente de uma maneira tão poderosa. Ele vai influenciar você interiormente de uma maneira tão graciosa. Ele vai transferir para você a verdade dele de uma maneira tão maravilhosa, que será impossível a tua boca não refletir essa transferência de glória e de unção. Será impossível a tua boca não refletir e manifestar essa transferência de poder vindo do próprio Deus para o seu coração. Então, no meio da crise, os teus lábios estão lá dizendo: minhas necessidades estão supridas. No meio das circunstâncias, os teus lábios estão lá dizendo: eu creio que tudo é possível.
No meio da crise, meus irmãos, você está lá profetizando, a porta aberta. No meio das situações ruins, contrárias, você está lá confessando: cala-te, vento, emudece. No meio da morte, você está lá confessando: a menina não morreu, ela apenas dorme. Ou seja, Jesus via tudo da forma como seu interior era. Ou seja, algo se estabelece no seu interior e você passa a ver conforme o seu interior é. E de acordo com o que você está vendo, é a forma com que você está falando. Da maneira com que você está discernindo, a leitura que você está fazendo dessa situação, será a leitura que os teus lábios confessará dessa situação. Então você pode estar vendo uma situação ruim e às vezes, irmãos, fazer uma leitura daquilo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo dizer: em nome de Jesus, os meus lábios não entram em concordância, a minha confissão não alinha-se, a minha palavra não estará de acordo com o problema, porque verdade para mim não é o que vejo, verdade para mim não é o que sinto, verdade para mim é o que eu creio, verdade para mim é o que Deus diz, e os meus lábios confessarão não apenas o que eu sinto, os meus lábios não confessarão o que eu vejo, mas os meus lábios confessarão a verdade, e a verdade formada no meu íntimo é aquilo que a Bíblia diz a respeito dessa situação. Então, em nome de Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, pelas pisaduras de Cristo eu sou sarado. Em nome de Jesus, tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus. E você começa usar o nome de Jesus sob a palavra que você confessa. Queridos, tudo vai mudando. Tudo começa a mudar. Porque a tua mente começa a ser incrivelmente mudada por aquilo que você diz. Ou seja, a nossa confissão condiciona a nossa mente a pensar de acordo com o que falamos. Irmãos, tem pessoas, ouça isso, que ele mente tanto, mas mente tanto que a mente dele começa a acreditar nas próprias mentiras. Porque aquilo que ele fala influencia seus pensamentos. O que eu quero te dizer aqui, queridos, é que você pode olhar para a palavra de Deus e confessar a palavra, e essa palavra confessada fazer uma limpeza na sua mentalidade num nível tão profundo que agora a sua mente está condicionada a crer naquilo que Deus diz. Boca fala o que está cheio o coração. Porém, queridos, da mesma maneira que a boca diz aquilo que está no seu coração, a sua mente absorve aquilo que a sua boca diz. Ou seja, o que eu falo é reflexo do meu coração, e o que eu penso é reflexo daquilo que eu falo. Existe uma ligação entre coração e boca e mente. Então a meditação na palavra, aliado com a confissão da verdade, transformará os nossos pensamentos. Pastor, o que vai fluir na minha mente? Irmãos, talvez haverá uma grande guerra, mas nas suas mentes haverá pensamentos de paz e não de mal. Talvez você estará passando por uma grande guerra, mas, queridos, a palavra nos ensina no que pensar. Tudo que seja bom, amável, agradável, de boa fama. O fato de eu estar confessando a palavra no meio da guerra transferirá para a minha mente, irmãos, o pensamento, o sentimento correto que você deve ter diante dessa situação. Então a sua mente não está acelerada. Você não está ansioso por causa da circunstância, mas no meio da circunstância você confessa a verdade e a sua mente aquieta.
Quando eu digo mente aquietada, eu estou falando de emoções, sentimentos, vontades e mente aquietada. A tua alma se aquieta diante da confissão dos seus lábios. Eu quero repetir isso. A sua alma se aquieta diante da confissão dos seus lábios. Olha o quanto é importante, queridos. Olha o quanto é importante você dar os teus lábios para o Espírito Santo. Orando em outras línguas. Olha o quanto é importante você passar tempo meditando na palavra. E essa associação da oração no Espírito com a meditação na palavra mudará o seu interior e produzirá uma verdade confessada diante da situação que você estiver vivendo. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo nessa manhã quer nos alinhar por dentro. O Espírito Santo nessa manhã, ele quer arrancar a maledicência dos nossos lábios. O Espírito Santo nessa manhã quer arrancar a murmuração da nossa boca. E o Espírito Santo quer dizer: não mate a sua fé. Pastor, quando que eu mato a minha fé? É simples, queridos. Quando você confessa algo contrário ao que Deus diz. Por isso, ser maledicente, murmurar, é o atestado de óbito da nossa fé. E os murmuradores não entram na terra prometida. Os relatórios dos espias estavam ligados com o tamanho dos gigantes, mas o relatório de Caleb estava ligado com a promessa de Deus. Quando eles foram entrar na terra prometida, alguns voltaram com um relatório dizendo: nós não passamos de gafanhotos diante dos homens que habitam aquela terra. Mas Caleb chega e diz: vamos avançar, a terra é nossa, o Senhor nos deu. Ou seja, irmãos, a confissão de Caleb não estava ligado com o tamanho do gigante, estava ligado com o que Deus havia dito. Então nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, comece a olhar para a situação e busque uma palavra em cima daquela situação, e aquela palavra que Deus te dá em cima daquela situação se tornará no guia dos teus lábios. Aquela palavra que Deus te dá em cima daquela situação se tornará, irmãos, na bandeira da sua boca. Seus lábios levantam uma bandeira, tua confissão levanta uma frase, uma verdade. E agora a tua boca, ela não diz e não relata o tamanho do problema. A tua boca, ela diz e ela relata o tamanho do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor, do seu Salvador. Em nome de Jesus, nessa manhã, que o Espírito do Senhor te conduza a viver as verdades. Que o Espírito do Senhor te conduza a desfrutar daquilo, queridos, de uma maneira tão intensa que Ele tem preparado para você. Mas em nome de Jesus, você precisa tomar uma decisão. Minha boca confessará aquilo que Deus já estabeleceu para mim. Antes mesmo de acontecer, os meus lábios já confessam.